Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo em mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre o Ronaldo, que falou a respeito de uma chegada de um reforço de peso no meio da temporada, justamente por conta do Cruzeiro ter chegado a 50 mil sócios torcedores, que eu quero comentar com vocês nesse vídeo de hoje. Quero falar também sobre o caso envolvendo assim o técnico Paulo Pezzolano, que planeja o retorno de um jogador que era titular do time do Cruzeiro, que estava lesionado, para esse duelo diante o Grêmio. Será que ele vai ter condições? Será que não? Quero falar com vocês também sobre o Benzema, que falou sobre o Ronaldo, elogiando bastante o ex-camisa 9 da seleção brasileira, do Cruzeiro, do Real Madrid, que o atacante francês, que vive uma fase excelente, falou a respeito do dono do Cruzeiro. E também, para terminar esse vídeo, sobre o Dudu e o Kleber Gladiador, que falou um pouco dele e aquela passagem curta que ele teve aqui pelo Cruzeiro, onde foi mal aproveitado. Mas só antes de começarmos, eu aproveito aqui para deixar seu like, também se inscrever no canal. Estamos quase chegando nessa marca aqui de 33 mil inscritos e 400, falta menos do que 60 inscritos aqui no canal, então aproveite aqui embaixo para se inscrever. O salve de hoje, como de costume, vai para duas pessoas que comentam no meu vídeo de ontem de noite. Inclusive, caso você não tenha assistido, aproveite aqui embaixo, que eu vou deixar também na tela final para você dar uma olhada. O primeiro salve vai para o Lucinei, ele que é lá de Belo Horizonte, e ele que está lá em Aveiro, Portugal. Muito obrigado aí então, ele que é de Belo Horizonte, atualmente está em Portugal. Sei que tem vários cruzeirenses também em Portugal, valeu demais. Caso você seja daí também, deixa aqui embaixo nos comentários. E o segundo nesse vídeo vai para o Danilo Filho, ele que é lá de Diamantina, Minas Gerais. Muito obrigado, Danilo, também está sempre aqui acompanhando, vários torcedores do Cruzeiro aí de Diamantina, então valeu demais. Mas só antes de irmos para as notícias, tem um recado super importante para vocês a respeito da BR4Bet, casa de apostas esportivas patrocinadora aqui do Cruzeiro News, que está com algumas super promoções para jogos desse sábado. Dá uma conferida aqui. Onde tem, por exemplo, nesse sábado, Atlético Paranaense e Ceará, uma vitória do Atlético Paranaense pagando R$ 2,11 a cada real apostado, então uma cotação bem interessante. Tem também o clássico entre Atlético Mineiro e América, uma vitória do América, por exemplo, fora de casa está pagando R$ 7,03, vitória do Atlético Mineiro R$ 1,45, além também de vários outros jogos da Série B, Vasco e CSA. Se você acreditar que o CSA pode vencer o Vasco em São Januário, pagando R$ 4,78, fora a partida de domingo, do Cruzeiro. Então aproveite, eu vou deixar aqui o link da BR4Bet, onde além de você ter essa chance de fazer essas apostas nessa partida, tem também 100% de bônus no valor do seu primeiro depósito. Depositou R$50 na BR4Bet, vai ter R$100 de bônus para fazer suas apostas, Depositou 50, vai ter R$100 de banca para fazer suas apostas. Então o link está aqui abaixo na descrição desse vídeo e também no QR Code. Então vamos assim para as notícias. Bom, quero começar falando sobre um titular do Paulo Pezzolano, que deve voltar para essa partida diante o Grêmio, que é a respeito do Fernando Canezin, ele que não atuou desde a estreia do Cruzeiro diante o Bahia, derrota por 2-0, e estava no departamento médico, onde o Paulo Pezzolano falou que vai tentar, no caso, contar com o jogador no time titular. Lembrando que assim, contra o Grêmio, ele pode voltar dessa lesão muscular que ele teve, e o meia já está treinando nos gramados há mais de uma semana. Então é uma recuperação aos poucos, não viajou para Chapecó para jogar contra a Chapecoense, então já pensando nessa volta possivelmente diante o Grêmio. Enfim, o meia que quando o técnico uruguaio foi perguntado a respeito disso, ele falou o seguinte, abre aspas: "Eu quero que ele chegue em condições no final de semana. Vamos trabalhar para que chegue. Quero todos os jogadores disponíveis", fecha aspas. E desde quando o Paulo Pezzolano chegou aqui no Cruzeiro, sofreu demais justamente por conta dessa questão de não ter jogadores disponíveis. Ele chegou, o Maicon e o Sidney estavam tendo problema de lesão, tinha algum jogador que, por exemplo, estava sendo titular, mas ele gostaria de reforço. Chegou reforço, outro titular machuca. Então, o Paulo Pezzolano desde o começo dando uma rotatividade bem grande para os atletas, justamente já pensando nesse caso de, por exemplo, não poder contar com um atleta e ter um reserva imediato. Nessa posição eu vejo que se for para o Fernando Canezin entrar, eu gosto bastante dele, Seria no caso o William Oliveira e o Fernando Canezin, saindo o Neto Moura, que estava sendo titular do Cruzeiro. Você, o que acha a respeito do jogador? Gosta dele, não gosta? Acho que prefere ali, por exemplo, o Neto Moura para essa partida, o Pedro Castro? Deixa aqui a sua opinião nos comentários. Mas o assunto que eu quero falar com vocês é a respeito do Kleber Gladiador, que assim, ele que deu uma entrevista
a um podcast e também, no caso, a um canal, né, o Nosso Palestra, que cobre notícias do Palmeiras. E ele foi perguntado sobre o Dudu e a fase onde eles jogaram junto no Cruzeiro e tudo mais, onde ele falou que só fazia besteira, fecha aspas. E assim, no caso, citando o Dudu, que jogava junto com ele lá em 2009, com o Kleber vivendo aquela fase excelente, chegando na final da Libertadores e tudo mais. E o Dudu já acompanhava justamente por ser um jogador que estava surgindo muito bem nas categorias de base quando ele tinha apenas 17 anos de idade. Onde assim, o Kleber nesse canal, ele deu uma entrevista e uma da parte interessante que ele fala sobre o Dudu, ele fala o seguinte, abre aspas: o próprio Dudu, se você pegar a carreira dele, eu joguei com ele no Cruzeiro, era um jogador, um menino bem avoado das ideias, fazia besteira pra caramba, muita M3 pontinho, né, vocês sabem, enfim. No caso, mais o comportamento dele fora de campo, que o Kleber estava citando, e que disse que ele virou esse líder que é hoje, justamente depois que ele chegou no Palmeiras, lá na temporada de 2015, e no caso virou ídolo, né, do Palmeiras, revelado aqui na categoria de base do Cruzeiro. A grande questão é que muita gente, no caso, eu também concordo, digo que o Dudu foi muito mal aproveitado mesmo pelo Cruzeiro, foi vendido lá em 2009, jogou em 2009 a 2011 pelo Cruzeiro, fez 25 partidas, e foi vendido ao Dinamo Kiev, da Ucrânia, por 11,6 milhões de reais. É uma grana interessante para 2011, mas pelo potencial que o Dudu tinha e o que ele virou, né? Você acha que seria melhor esses 11 milhões? Ou ter o Dudu excelente em 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, enfim. Jogador que até hoje, se o Palmeiras quiser vender ele com 32 anos de idade, ainda vale 35, 40 milhões de reais. Não sei se o Cruzeiro teria condição, né, de manter ele, até porque, para você ter uma ideia, o Dudu hoje é o jogador mais bem pago do Brasil, de acordo com o Nicola, algo próximo da casa dos 2 milhões e 100 mil reais. É mais do que 2/3 da folha salarial do Cruzeiro hoje. E o Kleber falando assim dessa experiência que ele teve, né, principalmente depois da passagem lá pelo Palmeiras em 2015. Enfim, o Kleber que viveu uma fase excelente aqui pela Raposa também, principalmente naquele ano de 2009, no total pelo Cruzeiro, marcou mais do que 52 gols apenas nesse curtíssimo prazo, o Kleber Gladiador. Você concorda, discorda? Lembra do Dudu jogando? Eu não, nessa época eu tinha apenas, deixa eu pensar aqui, eu tinha 9 anos de idade, não lembro do Dudu jogando pelo Cruzeiro. Deixa aqui embaixo a sua opinião. Mas o assunto que eu quero falar com vocês nesse vídeo é a respeito do Benzema, ele que elogiou bastante o Ronaldo Fenômeno nessa última semana, principalmente depois da classificação do Real Madrid para a final da Champions League, depois de uma virada incrível, né, diante do Manchester City. E assim, o atacante do Real fez uma live com o Ronaldo, ambos lá no Instagram, e assim, o Ronaldo... E essa transmissão que eu destaquei também para vocês, que tem mais do que 100 mil pessoas assistindo naquele momento. O Benzema elogiando bastante, né, o Ronaldo, falando que para ele o Ronaldo é o melhor de todos. Inclusive, eu vou deixar aqui o vídeo, né, um trecho aqui que o Benzema elogia aí o Ronaldo, para vocês terem uma ideia da moral que tá o dono do Cruzeiro, e por razão, né, dá uma olhada aí. Eu digo que eu me encontro el fútbol quando te vi en la televisión. Yo digo a todos, porque todos sabes que para mí tú eres el mejor de todos. Me han dicho que Zizou también. Enfim, esse que foi no caso a comemoração após essa classificação para a final, e o Ronaldo, que é extremamente próximo aos jogadores do Real Madrid, esteve inclusive no último final de semana quando o Real foi campeão da La Liga, no jogo contra o Espanhol, no último domingo. Ele esteve presente com o técnico e tudo mais, com o Marcelo, tem uma proximidade bem grande, e o Benzema, que na minha opinião também está vivendo uma fase absurda nessa temporada, incríveis, 43 jogos, 43 gols marcados. Eu até mesmo, se você for olhar os números do Ronaldo, do Benzema, no auge, né, do Ronaldo, teve números praticamente bem parecidos com esse que o Benzema tem hoje. Então, sem dúvidas, uma inspiração que o Benzema tirou muito bem, né, do Ronaldo, que está vivendo uma fase excelente, assim como o brasileiro já teve também nos seus auges, né, pela seleção brasileira, Real Madrid, Milan, Inter de Milão, enfim. Essa passagem do Benzema, e elogiando bastante o Ronaldo. Quero que você deixe aqui embaixo nos comentários sobre isso. Bem interessante, né, ver jogadores assim gigantescos vivendo uma fase enorme, ressaltando e no caso fazendo a referência, né, ao Ronaldo, que foi um jogador gigantesco e que com muito orgulho, né, para todos os cruzeirenses hoje é dono do clube. E o último assunto desse vídeo que eu quero falar aqui com vocês é justamente sobre o Ronaldo e, no caso, uma cobrança, né, eu diria, justamente da torcida, justamente por quando o Cruzeiro ter chegado a essa marca de 50 mil sócios torcedores. E aí, será que vai ter reforço? Será que não? O Ronaldo, que já tinha deixado claro isso, né, que quando a Raposa chegasse a 50 mil sócios,
teria reforço chegando, até porque ajudaria bastante esse dinheiro, que vai render 20 milhões de reais, aproximadamente a Raposa, ajudaria bastante na folha salarial, né? E o Ronaldo, quando chegou a essa marca, ele estava fazendo uma live lá na Twitch, fazendo um stream lá ao vivo, e assim, ele acompanhou, e quando chegou a 50 mil, agradeceu bastante a torcida do Cruzeiro pelo desempenho, falou que quando colocou essa meta, muita gente falou que não ia conseguir e tudo mais, e a Raposa conseguindo esse número incrível em menos do que 5 meses, né, praticamente, desse ano de 2022. Enfim, ele que agradeceu bastante. E sobre reforços, em um trecho ali que ele fala, ele disse o seguinte, abre aspas: vamos analisar com o Pedro, o Paulo André e o técnico, vamos avaliar quais peças precisam ser contratadas para quando abrir a janela lá no dia 18 de julho, fecha aspas. Então aí o Ronaldo deixando bem claro que deve sim chegar reforços, e eu não descartaria ele pagar, por exemplo, para alguma contratação, tá? Por exemplo, tem algum jogador ali que está se destacando, seja aqui no futebol nacional, futebol da América do Sul, sei lá, pagar 5, 6 milhões de reais para contratação do atleta. Eu não ficaria surpreso, e também vamos ver se vai chegar um grande camisa 10, né? Teve alguns nomes aí especulados, o Ricardo Goulart, que está vivendo uma fase bem turbulenta lá no Santos, né? Será que poderia ser uma alternativa? Enfim, tem várias opções aí que já foram especulados, Luan, Everton Ribeiro. Eu ainda estou bem desconfiado se, por exemplo, vai vir um jogador com salário acima de 250 mil por mês, tá? Eu estou bem desconfiado mesmo, e até pensando a longo prazo, não seria melhor contratar um jogador que teria potencial de ser, por exemplo, um novo Arrascaeta e gerar muitos frutos para o Cruzeiro dentro de campo, sei lá, custar ali 10, 12 milhões de reais, e daqui uns 2 temporadas e meia ser vendido por 60, 70 milhões de reais. Eu acho que o Ronaldo vai pensar muito nisso, e por ser uma SAF, eu acredito muito mais nessa possibilidade do que chegar, por exemplo, um medalhão e tudo mais aqui no Cruzeiro para ser esse camisa 10. E você, o que está esperançoso a respeito desse assunto? E também nem só sobre camisa 10, né? O Cruzeiro, se precisar, por exemplo, de um zagueiro, de um volante, um ponta, deve ir ao mercado. Quero que você deixe aqui embaixo nos comentários se você tem uma visão de algum setor do campo que o Cruzeiro precisa de reforços. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no canal e nosso canal de cortes do Cruzeiro News. Estamos quase chegando a 1.500 inscritos por lá, tá? Vai lá dar uma olhada. E aqui na tela final, os 2 vídeos que trouxemos ontem de noite para vocês, onde falamos assim, sobre o caso envolvendo o Ronaldo, essa marca aqui de 50 mil sócios torcedores ao Cruzeiro. Falamos também sobre o Ederson, será que ele vai ir para o Paris Saint-Germain? Quanto que iria render para o Cruzeiro? Vai lá dar uma olhada, além do vídeo de ontem de manhã, onde falamos assim, sobre a possibilidade de chegada de reforços, que história é essa de que tem um jogador que vai rescindir o contrato com o Cruzeiro. Vai estar tudo aqui aparecendo para vocês na tela final agora. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui, e até mais, valeu!